E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos do contexto de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Vamos nessa. Aqui estão nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para o nosso crescimento, para o nosso Kaizen, né? Para o nosso melhoramento contínuo. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, tá bom? No sentido de distribuir conhecimento, né? A quem quiser. Essa é a tela do Setup JJ. Todos sabem que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. O objetivo aqui, meus amigos, é sempre interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos do mercado, com o objetivo de atingir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, tá? E esse é o slogan do nosso setup. Grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui nós temos a tela analítica do setup. Eu chamo ele de relógio suíço pelo fato de trazer, né, essa metáfora dos indicadores aqui e dos dados que a gente utiliza como se fossem engrenagens de um relógio suíço. Quem não conhece, tá? Um relógio suíço atrasa no máximo 1 segundo por ano. E o objetivo aqui nosso com o setup é esse. É ter o timing, ter a hora certa, né? A hora certa de compra, de venda e inclusive a hora certa de não fazer nada, a hora certa de ter a sabedoria de esperar, né? Nós temos aqui bem mais de 130, 140 vídeos, tá bom? Disponíveis na playlist do Setup JJ, no qual nós temos também vídeos próprios explicando cada indicador desses, tá bom? Desde sua origem, como foi elaborado, né, desenvolvido cada indicador desses, tá? Até o porquê cada um está no setup, como é a utilização de cada um individualmente e no conjunto do Setup JJ, do nosso relógio suíço, o porquê das calibragens, a forma própria, por exemplo, que a gente utiliza o MACD aqui, né? Junto com as médias no gráfico de preços, como foi desenvolvido o JJ Index a partir do PVT e por que utilizamos uma média de 50 e a banda de Bollinger de 50 com 2 períodos, o CCI 50 que veio no lugar do IFR, do índice de força relativa, tá? O Fibonacci do chefe, né, do Marco Aurélio Rossi e por aí vai. A gente precisa lembrar sempre, meus amigos, que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom? E a partir disso nós abordamos aqui o tripé da disciplina, que é a disciplina técnica, a importância de você conhecer seus indicadores, os múltiplos. A gente vai abordar alguns dados fundamentalistas aqui também, tá? A importância de você conhecer o porquê que você utiliza seus indicadores na sua tela, a diferença, por exemplo, de ruído para fato, né? A gente aborda também a disciplina física, né? Nós precisamos ter saúde física para operar no mercado financeiro. A gente precisa, por exemplo, ter um bom sono, né? Se você dormiu mal, meus amigos, e acordou com marejado, com certeza você não vai conseguir se concentrar bem no mercado e será prejudicado, né, a sua eficiência dentro do mercado, né? A gente precisa também ter a disciplina emocional. Nós temos aqui vários vídeos também, inclusive temos uma playlist própria para os vídeos sobre disciplina emocional, vídeos esses que também estão na nossa playlist do Setup JJ, tá? É importantíssimo, meus amigos, ter autocontrole, autoconhecimento, tá? Ter o controle sobre o medo, sobre ansiedade, sobre o nervosismo, sobre autoconfiança em exagero, né?
não se enganem, tudo que nós somos fora do mercado será refletido na qualidade do nosso saldo na nossa conta de investimentos, tá? Então cuidem-se bem, tá? E vamos para frente, né? Essa é a tela da dinâmica de preços do Fibonacci, tá? Acho que todos já sabem, o Fibonacci é uma técnica desenvolvida pelo professor Marco Aurélio Rossi, e ele nos deixou de herança essa técnica aqui extremamente eficiente, tá? A dinâmica do Fibonacci nada mais é do que o provável caminho que o preço vai percorrer a partir do traçado de um Fibo, né? E aqui estão esses caminhos, né? O 23,76, por exemplo, que é o filé mignon, tá? 76,111, Fibo violino, falso rompimento, e por aí vai, tá? Quem quiser que tire um print aqui, nós do Fibonacci Club geralmente temos isso aqui impresso, colado na nossa mesa de trabalho, tá? Apesar de trabalharmos já há vários anos com isso e termos isso na cabeça, a gente sempre mantém para qualquer dúvida, né? Vamos lá? Primeiramente eu vou trazer aqui um breve histórico de Petrobras, né? A Petróleo Brasileiro S.A., né, é uma empresa de capital aberto, sociedade anônima, cujo acionista majoritário é o governo federal do Brasil, ou seja, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, que opera atualmente em 14 países no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Seu lema atual é uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental. Em 2020, a Forbes Global 2000, a Petrobras foi classificada como a 70ª maior empresa pública do mundo. Tá? Ela é uma empresa de capital aberto. O slogan dela é o desafio é a nossa energia. Petrobras tem ações na B3 com tickers PETR3 e PETR4, no qual nós vamos analisar hoje a PETR4, né, as ações preferenciais nominativas. Tem também ações em negociação na Latbex, né, a bolsa de ativos latinos, né, que fica sediada em Paris, na França, tá? Com o ticker XPBR e XPBRA. Também tem ações na NYSE, né, na New York Stock Exchange, né, ou seja, Bolsa de Valores de Nova York, com o ticker PBR e PBR.A. É uma empresa com atividade nas áreas de petróleo, gás, energia e biocombustível, tá? Uma sociedade anônima de economia mista. Ela foi fundada no dia 3 de outubro de 1963, ou seja, agora em outubro, né, daqui a 2 meses, mais ou menos, um pouquinho mais de quase 2 meses, né, a Petrobras vai completar 70 anos, tá? Ela foi fundada pelo governo federal do Brasil, quando o presidente era Getúlio Vargas, tá? Que foi o articulista principal para a criação da Petronilda, né, para a criação da Petrobras. A sede, ou seja, a matriz da Petrobras é no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. É uma empresa que atua pelo mundo, né? O atual presidente é Jean Paul Prats, né? Ele foi nomeado esse ano, 2023. Ela possui, com dados de 2022, 45 mil empregados, mais ou menos. Ela produz combustíveis e derivados de petróleo, GLP, né? A distribuição acionária, o governo federal do Brasil possui 50,26% das ações, investidores brasileiros 10,52% das ações e investidores estrangeiros 38,98% das ações, tá? O valor de mercado desse ano,
a empresa vale em torno de 70,5 bilhões de dólares, tá? Vamos para mais alguns dados aqui, né? Vamos para mais alguns dados aqui. Eu tenho sempre comentado sobre esse... Deixa eu colocar aqui uma figura sobre esse site aqui, né? Fundamentos, tá bom, meus amigos? É bom ficar de olho. Ele tem alguns dados aqui disponíveis para a gente, né? Nessa questão de fundamentos, né? Gratuitamente, tá? Aqui está o ticker do site, né? Ó, fundamentoscomu.com.br, tá bom? É só digitar o ticker aqui, né? Porque vocês vão ter lá o acesso à ação que vocês quiserem. No caso aqui nós estamos com as ações preferenciais nominativas da Petrobras, tá? PETR4, PN, né? Preferencial nominativa, Petrobras PN. É uma empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, subsetor exploração, refino e distribuição. A cotação dela, a última cotação que está registrada dela aqui é do dia 22 de agosto, a esse preço aqui, R$ 30,61, tá? A mínima das últimas 52 semanas é essa, R$ 17,40, e a máxima R$ 30,74, ou seja, a gente está bem próximo da máxima aqui, né? E o volume médio é esse aqui, R$ 1,5 bilhão de reais, tá bom? O valor de mercado que está aqui, 399 bilhões de reais. Esse valor da firma aqui eu já comentei várias vezes, dessa vez eu não vou trazer o porquê, mas eu não confio, tá bom? Porque ele é um somatório do valor esse valor de mercado mais a dívida da empresa. Para mim não comporta, tá? Os dados do balanço analisados que tem aqui no site é o balanço do segundo trimestre, né, de 2023, fechado no dia 30 de junho de 2023, e o número de ações da Petrobras é esse. Aqui é um pouco mais de 13 bilhões de ações, tá? Em circulação aí no mercado da Petrobras. Aqui nós temos dados de oscilações do ativo, tá? Ou seja, em 2018 a Petrobras teve uma alta de 41%, 2019 uma alta de 38%, 2020, que é o ano da pandemia, né? Uma queda de 6%, 2021 uma alta de 22%, 2022 uma alta de 46%, e agora em 2023 nós temos uma alta acumulada até esse momento, né, de 54%, tá? Sendo que nos últimos 12 meses a alta acumulada é de 35%, tá? Nos últimos 30 dias, 6%, né? Nesse mês agora de agosto, uma alta de 6,57%, e no último dia computado lá, que foi dia 22, 1,33%, tá? A relação preço-lucro de Petrobras ainda é bem baixa, né? Ou seja, o lucro da empresa, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O lucro da... Opa, pera aí, meus amigos. Deu uma mexidinha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. O lucro da companhia, né? O preço da companhia dividido pelo lucro, tá? Que dá essa relação aqui. Ou seja, o que quer dizer que o valor da companhia, né? Que está valendo 399 bilhões de reais, dividido por 156 vai dar 2,55 anos, né? Ou seja, eu comprando o Petrobras nesse momento, dentro desses resultados que nós temos até agora, nós não temos resultados futuros, tá? Nós temos resultados realizados, né? Dá essa relação preço-lucro, que é uma relação bem baixa, 2 anos e meio, tá? E temos vários outros
múltiplos aqui, tá? Dividend yield, né? Crescimento de receita, lucro, prejuízo acumulado, né? Margem bruta, margem EBIT, margem líquida, né? ROIC, ROI, ó, tá? Liquidez corrente, né? Dívida bruta pelo patrimônio, tá? Giro de ativo, inclusive para mim o valor da companhia é esse aqui, tá? Esses 370 bilhões de reais. Esse é o valor da companhia, tá? E não o somatório de valor de mercado mais a dívida dela. Para mim aquilo lá não... E eu tô falando para mim, tá bom? Há algumas pessoas que usam aquele valor lá. Para mim aquilo lá não cabe para mim, tá bom? Vamos lá para dados do balanço patrimonial, né? O ativo da companhia, segundo o balanço do segundo trimestre agora de 2023, está em 990 bilhões de reais, ou seja, quase 1 trilhão de reais, né? As disponibilidades 60,9 bilhões, quase 61 bilhões de reais, e o ativo circulante 136,8, quase 137 bilhões de reais. A dívida bruta da companhia é 279 bilhões de reais, a dívida líquida 218 bilhões de reais e o patrimônio líquido 370,6 bilhões de reais, né? Dados dos demonstrativos de resultados, né? A gente tem dados aqui acumulados dos últimos 12 meses, tá? Em que a receita líquida foi 581 bilhões de reais, tá? Dos últimos 12 meses, ou seja, dados acumulados do terceiro e quarto trimestre de 2022 e o primeiro e segundo trimestre de 2023, tá? Receita líquida de 581 bilhões de reais, a margem EBITDA, o resultado EBIT, né? 261 bilhões de reais e o lucro líquido 156 bilhões. Nos últimos 3 meses, ou seja, o balanço agora do segundo trimestre de 2023, apurado dia 30 de junho de 2023, a receita líquida ficou em 113,8, né? Quase 114 bilhões de reais, o EBIT 49,8 bilhões de reais e o lucro líquido 28 bilhões de reais, tá? Eu quero fazer uma comparação aqui para que vocês vejam o que tem acontecido com Petrobras, tá? Os resultados anteriores, né, 581 bilhões, então se eu pegar aqui, ó, 114 bilhões de reais e multiplicar por 4, vai dar 456 bilhões, tá? Aqui vocês têm uma relação do quanto tem caído o resultado da companhia nesse período. Ou seja, se eu pegar 114 bilhões vezes 4, eu tenho 456 bilhões, sendo que o resultado acumulado aqui do período dos 4 meses, dos 4 trimestres anteriores está 581 bilhões de reais, né? Ou seja, eu tenho uma diferença aqui, ó, de 125 bilhões de reais que ficou no caminho aí nessa receita líquida, ou seja, a receita da Petrobras caiu. E aí daí onde a gente vem trazendo aquela questão que nós falamos, e eu quero colocar aqui, tá? A questão que nós falamos aqui do fato e do ruído, né? Ou seja, do ruído versus fato, né? Nós falamos em análise do começo desse ano sobre o PPI, né? Paridade de preço internacional, né? E nós falamos que a Petrobras, com a nova administração, né, com esse novo governo, foi nomeado uma nova administração para a companhia e eles acabaram, a ideia foi que fosse acabado com a paridade de preço internacional. Nós sabemos que Petrobras é uma companhia que trabalha basicamente com produtos e serviços e máquinas, recursos, quase todos cotados em dólar
e cotados também pelo petróleo internacional, né? Ou seja, e ela deixou de trabalhar com essa correção também no preço dela, tá? E aí o que tem acontecido aqui? O que já começou a acontecer? O fato, né? Ou seja, a receita da Petrobras caiu sobremaneira, meus amigos, né? Caiu sobremaneira. A gente está demonstrando aqui, se eu pegar 114 e multiplicar por 114 bilhões, multiplicar por 4 trimestres, vai dar 456, sendo que a minha receita acumulada dos últimos 12 meses, ó, tá em 581 bilhões de reais, tá? A mesma coisa acontece com o meu EBIT, ó. Se eu pegar 50 bilhões de reais, né, multiplicar por 4 dá 200. Sendo que o EBIT acumulado dos últimos 12 meses, 261. Olha o quanto tem caído essa questão da companhia, tá? Eu vou deixar com preto aqui mesmo. Olha o quanto tem caído, né? Ou seja, só aqui também eu perdi na minha margem, no meu resultado EBIT, ó, 60 bilhões de reais. E se eu pegar o lucro líquido, ó, 29 bilhões, multiplicar por 4, eu tenho 116 bilhões aqui contra 156 acumulados dos últimos 4 trimestres, ó. Ou seja, eu tenho uma perda de resultado líquido aqui, ó, já agora com esses 2 trimestres, já com esse trimestre agora, o segundo trimestre, ó, de 40 bilhões de reais no resultado da companhia, entendeu? Ou seja, nós saímos do ruído e estamos no fato, né? A gente vai analisar ali o gráfico da companhia e aí a gente vai ver o descolamento dos fundamentos da companhia para a realidade dela, né? Porque Petrobras continua batendo o topo histórico. E a gente vai tentar achar alguma explicação para isso? Não. O que a gente tem que fazer é ter o cuidado, porque o fato vai encontrar o preço, tá bom? Quem trabalha há muito tempo com isso, e eu trabalho há 30 anos, inclusive há mais de 30 anos com análise de balanços e tudo, o mercado uma hora vai acordar para isso tudo que tem acontecendo, né? Vem acontecido. A distribuição de lucro já nesse segundo trimestre aí caiu sobremaneira, né? Petrobras trabalhava com quase R$3 por ação de distribuição de lucro e caiu para 1,80, se eu não me engano 1,89, né? Então tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Tudo isso é importante ser observado para que a gente veja o que tem acontecido, tá bom? O ruído que essa administração nova antigamente estava ameaçando, né? De aparelhar a companhia, de colocar políticos ali dentro de diretorias e etc., né? Com a queda do PPI, né? Ou seja, não utilizar mais a paridade de preço internacional, começou a gerar o fato, começou a influir tanto na receita quanto no resultado da companhia, né? E para esse balanço agora nós observamos, né, que a receita caiu muito e aqui nós não temos dados de endividamento para comparação, né? Apesar de termos aqui, né, múltiplos de endividamento, tá? De liquidez, isso aqui fala sobre endividamento, tá bom? Liquidez, dívida sobre patrimônio líquido, mas nós não temos comparativos aqui, tá? O que a gente tem de dados é que o endividamento da companhia, com o balanço desse segundo trimestre de 2023, subiu mais de 10%, subiu quase 11%, né? Então, mais uma vez repetindo, o fato começa a passar por cima do ruído, tá bom? Ou seja, temos queda de receita da companhia por conta de manipulação de preços, né? Para manipulação de inflação e etc. Tá?
E temos queda também automaticamente, né, de resultado, tá? Ou seja, o lucro da companhia caiu sobremaneira, tá? Caiu muito, mas muito mesmo, né? E tudo isso tem que ser observado porque mais cedo ou mais tarde será refletido no preço das ações da companhia. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, continuando aqui com estudos do contexto de PETR4 no setup JJ. Aqui nós temos o gráfico mensal de Petrobras, né, das ações preferenciais nominativas, ou seja, PETR4, tá? A gente sempre traz aqui o gráfico mensal, pessoal, porque aqui, a partir desse gráfico, a gente tem a condição de observar a história da empresa, né? Aqui nós temos dados mais ou menos dos últimos 20 anos da companhia, tá? Ou seja, desde a entrada do Lula 1 e Lula 2 aqui, tá? A questão da crise, ó, do subprime em 2007/8, tá vendo? A queda que foi chamada naquela fase lá de marolinha, né? A recuperação da companhia, ó, do preço, que a gente vê que não chegou ao topo anterior, tá vendo? Ou seja, foi formado aqui uma linha de tendência de queda, ó, tá vendo? Né? 2010, com a entrada da Dilma, ou seja, a companhia já foi entregue, passada para Dilma 1, ó, com a companhia caindo de preço, ou seja, ela já tinha começado essa queda aqui, depois da recuperação da pandemia, né? Aqui a fase da campanha, né? Onde a gente sabe que foi feito também toda uma intervenção para a questão de reeleição, onde a companhia chegou até a se valorizar um pouco, ó, tá vendo? Formando essa segunda pá de ventilador, né? E caindo depois fortemente, onde ela chegou a praticamente o fundo do poço dela aqui, nesse período, ó. Se vocês observarem, meus amigos, aqui, ó, a ação da Petrobras chegou a valer menos de R$ 2,50, tá bom? Na queda da Dilma, né? Aqui foi a queda da Dilma, né? O comecinho de 2016, aqui a fase do impeachment, 2005, né? 2015, me perdoem, né? E aqui a entrada do Michel Temer com o começo de uma recuperação, né, da companhia, alteração da administração e etc. Vocês podem ver, ó, que o JJ Index virou para compra aqui, tá vendo? Né? C650 aqui também. A gente viu um crescimento de volume comprador, ó, tá vendo? Tudo nesse período aqui, ó, o MACD, ó, 18 virando para vendedor minguante, ou seja, a força vendedora caindo e virou para comprador aqui na frente, né? No rompimento das duas médias, né? E por aí foi. 2019 aqui foi a troca de governo, né? Sendo que antes ainda a gente teve essa questão aqui, ó, do Joesley Day, tá bom? 2016, né? Temos aqui, ó, o Joesley Day, né? Que foi aquela questão da manipulação do dólar, que inclusive agora estão fazendo revisões, né, do acordo lá de leniência, dando um desconto de 7 bilhões de reais, né, para eles lá, sendo que muita gente quebrou aqui, tá bom, meus amigos, com essa questão da manipulação do dólar, tá? Bem, 2019 entrada de Bolsonaro, aqui crise da pandemia, tá bom? Onde o preço também chegou a bater lá embaixo aqui, né? Aqui a recuperação da pandemia, né? Esse dado aqui eu sempre tenho trazido porque se tornou um marco, tá? Dentro dos gráficos das companhias, né? Que foi o quê? O segundo turno das eleições. Praticamente toda a companhia brasileira, a partir do resultado do segundo turno das eleições, caiu aqui, outubro, novembro de 2022, né? E depois tem ocorrido essa recuperação aqui, onde chegamos a bater no topo histórico aqui da companhia. Eu quero lembrar aqui que eu trabalho aqui com gráfico ajustado, né? Ou seja,
os valores, né, de dividendos são corrigidos aqui dentro do gráfico, tá bom, meus amigos? Dividendos pagos, tá? E a gente está aqui no topo histórico da companhia, onde a gente olhando lá, como eu falei, né, os dados de fundamentos, a gente vê um descolamento, né? A gente vê um descolamento dos fundamentos com o preço. Na verdade, do preço com os fundamentos. Por que a gente vê esse descolamento? Nós vemos queda de receita lá da companhia, nós vemos queda de lucratividade da companhia, nós vemos aumento de endividamento da companhia, porém, o que está acontecendo aqui? O preço continua subindo, ó, né? E inclusive essa forma aqui do preço subir, eu já trouxe em outros gráficos, né? Aqui, ó, temos em outros vídeos, né? Temos um ângulo aqui de 180 graus, tá bom? E aqui, ó, temos um ângulo de 90 graus, ó. Tá difícil. Não, pera aí que eu vou melhorar esse ângulo de 90 graus, meus amigos. Tá difícil de fazer aqui, mas vamos lá. Aqui. Temos um ângulo de 90 graus aqui, ó, né? E aqui, a metade de 90 graus dá o quê? 45 graus, né? Dentro da análise técnica, tá? Uma alta, eu vou colocar em outra cor aqui para chamar a atenção. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso. Uma alta assim, ó, de até 45 graus, tá vendo? Ó? Né? Ou até a queda também. É uma queda mais perene, é uma alta mais perene, tá bom? Porém, quando o ativo vira praticamente um foguete aqui, ou seja, essa alta fica maior do que os 45 graus, ó, né? Eu começo a ter uma atenção maior sobre o ativo, porque essa alta não é sustentável, ela é praticamente aquele sprint final, né? Eu tenho falado isso já há um bom tempo, tá? E nós temos que lembrar que nós aqui estamos analisando o gráfico mensal. É o longo do longo prazo, né? É o longo prazo, tá bom? As coisas dos grandes movimentos, eles não acontecem, tá? De uma hora para outra, né? Eles acontecem aos poucos, né? E por isso a gente analisa gráficos de tempos mais curtos, tá? Para ver esse acontecimento, tá? E é por isso que nós vamos aqui agora sair do gráfico mensal aqui, logo após eu ver alguns indicadores, né? Porque aqui a gente tem que ver, ó, que as médias móveis de 9,27 e de a duzentona estão apontadas para cima, tá bom? As bandas de Bollinger, ó, abertas e para cima também, dando volatilidade de alta ainda aqui. Porém, eu sempre tenho trazido isso aqui, ó. Olha o volume como é que tem caído e a gente tem essa divergência de preço e volume, né? JJ Index comprador, ó, com PVT aqui para cima, né? E C650 também aqui acima da linha do 100, ó, né? Tudo comprador aqui com relação a indicador. O que nós temos aqui de aviso, né? Essa divergência de preço e volume, tá bom? Essa alta exagerada aqui, né? Levando a esse grau de alta aqui não sustentável, segundo a minha visão, tá? Segundo a minha interpretação gráfica, tá? E temos esse descolamento aqui, como falado, né? Do preço com os fundamentos da companhia, onde a gente foge à questão do fato, né? Ou seja, o que era ruído antes, o que era avisado ou ameaçado, né, que a companhia ia cair a paridade de preço internacional, caiu, já virou fato, né? Onde a empresa seria aparelhada com
pessoas da política, né, para controlarem posições técnicas da companhia também aconteceu, né? A queda lá nos fundamentos, conforme mostrado, a queda de receita, né? E queda de resultado também, ou seja, o resultado caindo da companhia e o aumento do endividamento, uma hora vão refletir aonde? Aqui no preço da companhia, né? Nesse momento, não é o que ainda está acontecendo, tá bom, meus amigos? Por isso é importante a gente observar tudo isso, né? Tá ok? Eu lembro sempre da questão que aconteceu com aquele Michael Burry, né? Quem leu o livro, né, The Big Short, né, A Jogada do Século, ou quem viu o filme, e quem não viu, é uma coisa muito legal a se assistir, tá bom? A Jogada do Século, acho que todos já sabem, né, desse livro e do filme. Vale muito a pena ler o livro e ver o filme, vale muito a pena os dois, tá? E o Michael Burry, um analista da Califórnia, que inclusive se notabilizou muito após isso, ele já em 2005, 2006, estava enxergando a iminência da quebra do mercado hipotecário, né, do mercado de CDS, né, dos títulos colateralizados em cima de hipotecas, tá? E a questão é que ele não viu o timing, né? Ou seja, nós estamos vendo aqui agora fundamentos da companhia em decomposição. Repetindo mais uma vez, queda de receita, queda de lucro, aumento de endividamento. Porém, isso aqui ainda não foi convertido, né, no preço do mercado, tá? Por isso que a gente mistura a análise técnica com a análise fundamentalista, né? A questão, segundo a minha ótica, tá bom? Dos fundamentos não dão o timing de entrada ou saída da operação, né? Porém, eles dão o caminho, eles dão a bússola para onde está indo aquela companhia e onde provavelmente ela vai chegar, né? E aí, somando esse dado da análise fundamentalista com a questão da análise técnica, a gente vai ter o momento certo de entrar, né? Por exemplo, agora eu sei que Petrobras está tendo problemas, né? Eu mostrei os fundamentos dela lá, né? Eu mostrei ali, nós vimos, tá claro ali para onde ela está indo, né? Porém, eu vou vender ela agora com preço subindo? Tá no momento certo? Tá no timing certo? Né? Ou eu preciso esperar um pouco? Eu preciso de ter um pouco de paciência e tomar uma decisão mais sábia a partir do meu gráfico aqui, né? Ou seja, o meu momento é de esperar, né? E comprar quando der aqui num day trade, num swing trade curto, e esperar. A hora da venda vai chegar. Olha só. Olhando o gráfico aqui semanal de Petrobras, ó, nós vemos a linha de tendência de alta, ó, né? Inclusive essa aqui que a gente mostra já há um bom tempo, que é a linha mais forte, e ainda foi mostrada foi montada agora aqui, essa aqui que é mais forte ainda, né? Nós vemos que o preço bateu, ó, no 111 do Fibonacci, ou seja, linha de possível reversão violino. O preço voltou, ó, à média, lembrando que toda média móvel é um possível suporte ou resistência, né? O preço nunca sobe ou desce em linha reta, né? Ou seja, impulsão, correção, impulsão, né? Estamos aqui, ó, com a banda de Bollinger aberta para cima, ou seja, volatilidade de alta, né? Médias móveis, ó, de 9,27 apontadas para cima. O MACD, ó, tá aqui verdinho, ó, tá positivo e crescente, né? Moving Average Divergence and Convergence. Ou seja, nós temos uma convergência e divergência de médias móveis positiva aqui, né? Esse meu MACD aqui é o MACD 18. Por quê? Porque a diferença entre 21 e 9 dá 18, tá bom?
nós temos uma média aqui de 21 e uma média de 9 exponenciais, tá? A duzentona também está apontada para cima aqui no nosso gráfico semanal, tá? Nós temos o que aqui mais? Uma queda de volume, ou seja, a divergência que temos lá no gráfico mensal, também temos aqui, ou seja, uma divergência de preço e volume. A Maria Fumaça que leva o preço, ó, ela está fraquinha, porém o preço continua subindo. Isso é sustentável? Para mim não. Porém, a realidade é que o preço está subindo ainda nesse momento, tá? O JJ Index está comprador aqui, né? Com a volatilidade que caiu bem, ou seja, a gente vê que as bandas de Bollinger fecharam. O C650 se lateralizou aqui acima da linha do 100, tá vendo? Ele voltou da sobrecompra aqui, ou seja, da linha de 200, né? E segurou aqui agora. Ele está aqui de lado, comprador também, né? Esse é o momento da companhia, né? É o momento do preço da companhia. Indo para o gráfico diário de Petrobras, ó, das ações preferenciais nominativas, a gente vê aqui, ó, né, a linha de tendência de alta, ó. E aí a gente vê aqui o começo da formação. A gente vai ver mais fácil esse aqui, desse triângulo aqui, tá? Vou mostrar ele melhor lá. Nós vemos que foi rompido, ó, o 111, e isso aqui é uma convergência de fibos. Olha o tanto de 111 aqui, ó, o fibo mais longo, que é o amarelo, o em cima do gráfico semanal, que é o azul, e o em cima do gráfico diário, que é esse verde. E nós ultrapassamos aqui, ó, essa região, chegamos no 114. Chegamos no 114 aqui, desse fibo verde aqui, ó. Se voltar, a gente volta aqui para o 111, né? Se voltar mesmo, né? Começou aqui o que? Uma regressão à média, tá? Ou seja, o volume caiu e começou a subir negativo, ó. Temos a banda de Bollinger, ó. Oh, me perdoem, temos a média móvel de 200, a exponencial apontada para cima, de 9,27 também para cima, MACD comprador e crescente, tá? E aqui, ó, a banda de Bollinger ainda aberta para cima, né? Dando volatilidade dessa alta. JJ Index comprador ainda, C650, ó, ameaçando voltar aqui da linha de 200 para baixo, ou seja, regressão à média, né? Que é o que tem começado a acontecer com o preço, tá? E o PVT está colado aqui na banda de Bollinger no JJ Index, tá vendo? Né? Vamos ver aí o que virá, tá? Porém, ainda temos linha de tendência de alta aqui, né? No gráfico diário, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, né? Também conhecido gráfico de 1 hora de Petrobras, nós vemos aqui, ó, a linha de tendência de alta passando aqui, ó, tá vendo? Nós vemos também aqui, ó, esse triângulo que foi formado aqui, né, há algumas semanas, tá vendo? E o rompimento deixando o que, ó, esse gap, né? Ou seja, temos um gap up aqui, ó, né? Temos um gap up aqui, né? Deixado aqui para trás, tá vendo? O que aconteceu com o preço aqui? Ele começou aqui uma linha de tendência de queda aqui, ou seja, topos e fundos descendentes, ó, topo, fundo, correção, impulsão. Esse fundo aqui, ó, já deixou um pouquinho o fundo anterior para trás, tá vendo? Nós temos o preço aqui, ó, nessa linha do 76 do Fibo, ó, do Fibonacci em branco. Temos uma possível abertura aqui do que? De um filé mignon, né? Ou seja, o movimento entre o 76 e o 23 do Fibonacci, né? Voltando para onde? Para aquela região do 111 aqui, ó, tá vendo? Né? Onde temos aqui perto também, ó, a duzentona, né? A média móvel exponencial de 200 períodos, né? Lembrando mais uma vez, meus amigos, toda média móvel é um possível suporte ou resistência, né? Então nós trabalhamos com esses níveis, além dos níveis aqui também do Fibonacci, né?
tá bom? Ou seja, o preço bateu aqui, ó, na média de 27 e voltou para de 9, tá vendo, ó? Ou seja, aqui nesse caminho aqui, ó, a média de 9 já está servindo, ó, como uma resistência e a média de 27 como suporte, né? Ela está rompendo aqui de volta, ó, a média de 9 para baixo. Aqui foi o final do pregão. Nós temos também aqui o que? Queda de volume. A regressão à média aqui é anunciada pelo JJ Index, tá vendo, ó? E o C650 também aqui, ó, no mesmo lugar, ó, né? Tá vendo, ó, né? O JJ Index ainda está comprador, mas se vocês verem, ó, a distância do PVT para a média de aritmética, tá? Média móvel aritmética de 50, ó, tá diminuindo, a força compradora está caindo. Aqui é a mesma coisa, ó, no MACD 18, ó, a distância entre a média de 27 e a de 9 também está caindo. Ou seja, MACD comprador minguante. As bandas de Bollinger fecharam, ou seja, essa volatilidade aqui da alta, ó, está perdendo força, está minguando, tá vendo? Né? Com o volume caindo e tudo. Então, então temos o começo de uma perda de força da alta aqui, com o gap possivelmente a ser fechado aqui embaixo, tá? Dentro dessa consolidação que tinha sido formada anteriormente, tá bom? Por enquanto, meus amigos, isso aqui é um movimento pequeno, como eu falado lá no gráfico mensal e no semanal. Lá nós analisamos os grandes movimentos, né? Nós vemos a mudança do fato da companhia, ou seja, repetindo mais uma vez, eu sei que eu estou repetindo de uma forma até cansativa, mas a gente tem que levar isso em conta, tá? A receita da companhia tem caído sobremaneira, de uma forma muito forte. E o resultado da companhia também, e o endividamento dela também tem subido, né? Ou seja, a base da companhia, os pilares que seguram o prédio em pé, estão sofrendo golpes, tá? A gente precisa observar isso, porque isso, mais cedo ou mais tarde, será refletido aonde? Será refletido aqui, meus amigos, ó, no preço, tá? Será refletido aqui no preço, tá bom? Ou seja, os fundamentos da companhia estão dando o aviso para o que pode vir a acontecer futuramente com o preço, tá bom? Então, uma empresa que estava em crescimento de receita e de bons resultados, de distribuição, né, de dividendos aos acionistas, começou a acontecer o quê? Começou a cair, começou a ruir, né? Até quando o preço vai segurar tudo isso? Até quando o mercado vai achar positivo manter uma ação dentro do que tem acontecido aí com os balanços da companhia? Nós temos que acompanhar, né? Como falado, por enquanto o que eu tenho feito é day trade, tá? E um swing trade de 2-3 dias sem virar final de semana posicionado aqui em Petrobras, tá? Não vejo o momento de venda para segurar algum tempo, tá? Se alguém não sabe aqui, você pode fazer uma venda descoberta de até 180 dias, tá bom? E também não vejo fundamento e nem clima para comprar isso aqui e manter, né? Por isso, minhas operações aqui dentro da companhia têm sido o quê? Curto prazo, né? Day trade, swing trade, tá bom? Olhando aqui, ó, então, o contexto do ativo, ó, nós vemos linha de tendência, como falado aqui, ó, no semanal de alta. Nós vemos linha de tendência de alta também no diário, e nós vemos a linha de tendência de alta também, apesar da correção, ó, né? Nós vemos linha de tendência de alta nos 60 minutos também, né? Ou seja, o gráfico de preços da companhia demonstra ainda uma LTA, tá bom? Para mim, no curto prazo, o que tem que ser feito é em cima do ruído, né? E o ruído mostra a compra, tá bom? Porém, o fato, né, infelizmente não mostra uma positividade assim, né? E esse é o cuidado que eu tenho de não fazer agora, nesse momento. Se eu tivesse posicionado, estaria posicionado, é outra coisa, né?
Mas nesse momento que eu não estou posicionado, não tenho nada comprado em carteiras de Petrobras, eu não vou comprar nesse momento, tá bom? Por quê? Porque o ativo, primeiro, ele está na crista da onda, ou seja, ele está no topo histórico dele, né? Com receita caindo, com resultado de lucros caindo e com endividamento subindo, como é que eu vou comprar nesse momento, na crista da onda, ou seja, no topo histórico, eu vou comprar uma empresa que tenha acontecido isso, que a receita dela cai, o lucro dela está caindo e o endividamento subindo, tá? Não é o momento, né? E também não é o momento de vender, tá? Para montar uma posição aí de uns 180 dias aí, de 6 meses, né? Também não é o momento. A faca ainda está subindo. Eu nem compro nada com a faca caindo e nem vendo alguma coisa com a faca subindo, né? Para pensar em um prazo mais longo em alguma operação, para mim tem que vir alguns sinais gráficos aqui ainda que não chegaram, né? E ainda vão demorar um pouco para chegar. Por isso é importante ter paciência, tá bom? Vamos lá para os gráficos comparativos, né? Todos sabem que eu tenho trazido sempre esses gráficos comparativos aqui pela importância da gente ver, né? É um benchmarking, tá bom, meus amigos? Ou seja, a comparação do ativo que a gente analisa com outros dados, com outros indicadores, inclusive fazendo correlação, né? Aqui estamos com um gráfico de 15 minutos, ou seja, a gente analisa aqui a variação percentual dos ativos nos últimos 10 dias, mais ou menos, né? A linha zero do gráfico está aqui, né? Ou seja, quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. Nós temos aqui a companhia que mais subiu, Petronilda, ou seja, Petrobras, né? Com essa alta aqui acumulada de 7,5%, tá? Seguido de PBR, né? Que são as ADRs de Petrobras. Conforme falado, inclusive no começo do vídeo, tá, meus amigos? Para quem é novo aqui, quem está mais antigo já sabe, claro, e tudo. Mas Petrobras tem ações delas negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, tá bom? Com esse ticker aqui, ou seja, em dólar lá, PBR, ou seja, Petrobras variou positivamente 4,18%, sendo que as ações da Petrobras no Brasil subiram 7,5%, tá? E aí, se a gente quiser fazer uma análise aqui, a gente tem que descontar também, ó, que o dólar nesse período caiu, ou seja, o real ficou mais forte. Então, talvez essa seja uma das explicações possíveis de Petrobras ter subido, ou seja, o real se valorizou, ou seja, o gringo lá comprou real. Então ele já ganhou na banda cambial e ainda ganhou na valorização de Petrobras aqui maior do que a DR de Petrobras lá na NYSE, né, na New York Stock Exchange, tá bom? Tudo isso tem que ser visto e pesado porque esse pessoal do mercado, meus amigos, não tem bobo, tá, ali. Então eles estão observando isso e às vezes a explicação dessa alta de Petrobras seja essa questão de mercado internacional. Conforme falado, 5,26% das ações de Petrobras são do governo federal do Brasil, né? Mas quase 40%, ou seja, 38 ponto alguma coisa, está na mão do investidor internacional e 10 ponto alguma coisa por cento está na mão do investidor brasileiro. Ou seja, esse pessoal lá de fora tem um poder muito grande sobre a questão das ações da Petrobras, né? A gente vê aqui, ó, que Vale nesse período subiu 1,27%, tá? A Shell, ó, né, que é uma concorrente internacional da Petrobras, subiu 1,24%, a Saudi Aramco, ó, 0,58%, e agora aqui para baixo quem está negativo no período, British Petroleum, a BP, né, caiu 0,11%, o Ibov, ó, caiu 0,36%, a Exxon Mobil, que é a ESSO no Brasil, né, caiu 0,68%, o petróleo, ó, nesse período caiu 0,98%, quase 1%, tá bom? Esse é o Brent, né? O WTI, né, o Western Texas Intermediate,
que é o petróleo dos Estados Unidos, caiu 1,25%. E a Chevron, ó, que é aquela antiga Texaco, tá bom? Chevron caiu 1,37%. E conforme falado, o dólar foi o ativo aqui comparado que mais caiu, 2,41%, tá? Indo para o gráfico comparativo aqui de 60 minutos, tá? A gente aqui tem a comparação mais ou menos dos últimos 40 dias, né? A comparação percentual desses ativos. Ou seja, aqui temos a linha 0, ó, né? Quem está acima, porque subiu. Quem está abaixo, porque caiu. Vamos começar por quem caiu aqui. Valesca caiu bem, né? A Vale. A Vale caiu 6,27% nesses últimos 40 dias. E o Ibov também, né? Nós vimos aí o Ibov caiu 2,01%, né? Nós vimos aqui, ó, 14 pregões de queda de seguidos, depois essa alta, né? E agora o 15º pregão de queda aqui dentro do mês de agosto, tá bom? Tem sido noticiado isso, a economia brasileira tem sofrido golpes aí, a gente sabe da questão do setor de varejo, quanto tem sofrido, inclusive por questões de alavancagem também muito pesada, tá bom? A gente vê aqui também, ó, que o ativo que mais subiu foi a Petronilda, a Petrobras, né? Uma alta dos últimos 40 dias mais ou menos de 13,86%, seguida da Saudi Aramco com uma alta de 7,28%, o WTI subiu 6,46%, ESSO subiu 6,43%, a ADR da Petrobras subiu 6,15%, ou seja, aqui a gente vê também um descolamento, né, da variação percentual da Petrobras com a própria a ADR da Petrobras lá na Bolsa de Nova York, tá? A gente vê uma alta, ó, do Brent, né, do petróleo, do barril do petróleo Brent de 5,98%, Shell subiu 3,26%, Chevron subiu 2,78%, dólar subiu 1,31%, e a BP, a British Petroleum, subiu 0,72%, tá bom? Esse é o gráfico comparativo de 60 minutos. Vamos agora aqui para a comparação, né, do gráfico diário. Ou seja, aqui a gente vê a variação percentual mais ou menos dos últimos 12 meses, tá bom? Aqui nós temos a linha 0, né? Quem está acima é porque subiu nos últimos 12 meses. Quem está abaixo é porque caiu nos últimos 12 meses. O ativo que mais subiu comparado aqui também é a Petrobras, né? Nossa querida Petronilda subiu 4,67%. Lembrando que nós temos batido aqui Petrobras topo histórico tempo após tempo, né? Ela tem chegado a essas questões aqui, tá bom? O segundo ativo que mais subiu nesses últimos 12 meses foi a Chevron, foi a Esso, tá? A Esso subiu 19,52%, British Petroleum, BP, subiu 17%, Saudi Aramco, né, a empresa da Arábia Saudita lá, né, que é considerada talvez a maior companhia do mundo, né, ela subiu 11,94%, a Shell subiu 5%, tá? A ADR da Petrobras subiu 3,55%. Aqui mais uma vez a gente vê um grande descolamento, né, da variação percentual de Petrobras para a sua ADR nos Estados Unidos, tá vendo? É bem grande, né? Esses últimos 12 meses, meus amigos, o Ibov está com uma alta de 3,48%, tá? Chevron com uma alta de 2,73%, WTI com uma queda de 4,25%, o dólar com uma queda de 5%, ou seja, o real se valorizou, né, nesses últimos 12 meses. Vale caiu 6,36% e o Brent tem uma queda acumulada de 3,86% nesses últimos 12 meses. Indo para o gráfico comparativo aqui semanal, tá? Nós temos uma comparação aqui percentual dos últimos
4 anos mais ou menos, tá bom, meus amigos? E aqui temos a linha 0 do gráfico. Deixa eu só tomar um gole aqui de água porque a garganta está indo embora. Para quem não sabe, meus amigos, esses vídeos aqui, pelo fato de eu não ter conhecimento de edição, né, e tudo, e também não ter tempo, né, para fazer isso, infelizmente, eu gravo ele como se eu estivesse fazendo uma coisa ao vivo, tá bom? Não tem pausa aqui para pensar, não tem nada, tá? A linha 0 está aqui, então, nessa comparação do gráfico semanal, que é dos últimos 4 anos, né? Quem está para cima aqui está positivo, quem está para baixo está negativo, tá bom? A empresa que mais valorizou aqui nesses últimos 4 anos também é a Petronilda. Petrobras tem uma alta de 199% nos últimos 4 anos. Vale, uma alta de 76,66%. Eu chamo a atenção, né? Eu sempre tenho trazido lá no gráfico da Vale, tá? Importante a ser observado. Esse topo triplo aqui de Vale, né? Ó, 1, 2, 3, tá bom? Nós vamos fazer também esse final de semana, vamos tentar gravar uma análise de Vale também, e a gente vai mostrar isso lá, tá bom? Então, primeiro ativo que mais subiu, Petrobras com uma alta dos últimos 4 anos de 199%, seguido de Vale com uma alta de 76%, tá? Esso com uma alta de 33,97%, WTI uma alta de 32,96%, né? O Brent está aqui abaixo com uma alta de 24%. Então aqui também, ó, nós temos o descolamento do preço do barril de petróleo Brent para o barril de petróleo dos Estados Unidos. A gente vê que o barril do petróleo WTI, o West Texas Intermediate, ó, subiu bem mais, né? Ou seja, subiu 8% a mais nos últimos 4 anos, né, do que o barril do Brent, que é o barril normalmente negociado no mundo inteiro, tá? A Chevron aqui, ó, a gente vê com uma alta de 29%. O dólar perante a real subiu 24,52%. O Ibov, ó, subiu 23,58%. A Saudi Aramco subiu 13,89%. A Shell caiu, né, nos últimos 4 anos em valor de mercado 1,34%. A ADR da Petrobras está com uma queda de 10%. Olha que loucura, né? Deixa eu colocar até de outra cor aqui, ó. Aqui nós temos a ADR da Petrobras e aqui nós temos as ações da Petrobras, ou seja, enquanto as ações da Petrobras subiram quase 200%, as ADRs de Petrobras lá na Bolsa de Nova York caíram 10%. Olha que coisa louca, olha que descolamento maluco, né? E a British Petroleum, né, tá com uma queda aqui de 17,31%, tá? A British Petroleum, eu já comentei algumas vezes, pessoal, ela teve um acidente, né, lá no Golfo do México, tá? E desde então ela tem estado negativa aí. Eu lembro na época que ela tinha sido multada em 14 bilhões de dólares, se eu não me engano. Eu posso estar errado nesse valor, tá? Mas ela foi multada num valor bem alto lá na época, que inclusive atingiu New Orleans lá, aquela muito da fauna marinha ali foi extremamente prejudicada, com a morte de vários animais e tudo, inclusive tanto dentro do mar quanto ali nas praias da região e tudo, tá bom? E British Petroleum tá nessa coisa aí. Vamos aqui então para o gráfico comparativo, né, mensal, onde a gente compara aqui os últimos 20 anos, né? A linha 0 está aqui. Quem está para cima é porque subiu, quem está para baixo porque caiu. Esse gráfico aqui, pessoal, a gente tem a visualização aqui do quanto que Vale foi um ativo que se valorizou fortemente, tá? Inclusive comparativamente aos outros ativos, tá? Vale subiu 2,29% aqui acumulado,
sendo que ela chegou de ter uma alta de mais de 3.000%, tá bom? Né? E Petrobras, que é a segunda aqui, ó, tem uma alta acumulada de 1.533%, tá bom? A gente vê, ó, que o Ibov, que é o terceiro ativo que mais se valorizou 447%, tá? Por conta dessa grande alta aqui de Vale, né? Eu tirei ela do gráfico aqui para a gente dar uma olhada aqui, tá? E aí a gente vê que Petrobras ainda tem uma alta estrondosa perante os outros ativos, ó. Né? Lembrando que a Vale chegou aos seus 2.000% lá de alta acumulada, né? Vale está com uma alta de 1.500, Petrobras com uma alta de 1.533% e o Ibov com uma alta de 447%. Porém, a alta de Petrobras também é tão alta que também ofusca o movimento dos outros ativos, tá? Então eu vou trazer um terceiro gráfico aqui, ó, comparativo mensal, tá? Onde a gente está comparando os últimos 20 anos percentualmente aqui, para que a gente tenha uma visão razoável aqui dos outros ativos, tá? Aqui, ó, nós temos a linha 0, tá? Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu, né? E nós vemos aqui, ó, que a única negativa dos últimos 20 anos é a BP, é a British Petroleum. Conforme falado, ó, foi aqui na fase da crise do subprime que aconteceu o acidente, não sei se o nome certo é acidente, tá? O evento, né, que aconteceu lá com a plataforma de petróleo deles, que vazou, né? Que vazou petróleo no mar, tá? E aconteceu toda a questão do problema ambiental lá, né? E desde então a gente vê a British Petroleum aqui abaixo, tá? A gente mostrou aí que às vezes ela se recupera e tudo. Nesse mesmo período, ó, essa linha azul aqui, né, são as ADRs de Petrobras, que chegaram com uma alta aqui, ó, de 900%, né? Deixa eu mudar aqui para não fechar ali o percentual, ó. Tá vendo? Né? Sendo que as ADRs de Petrobras agora estão aqui, né? A gente vê que o ativo que mais subiu aqui, fora Vale e Petrobras, foi o Ibov, o índice Bovespa, com uma alta de 440%, 447%. Chevron, uma alta de 232% nos últimos 20 anos. O dólar perante o real subiu 180%, tá? A Chevron subiu 133%. O Brent subiu 110%. Conforme falado, né? As ADRs de Petrobras subiram 102% nos últimos 20 anos, se valorizaram. O WTI se valorizou 82%, ou seja, aqui a gente tem uma inversão, né? Ou seja, no longuíssimo prazo de 20 anos, o Brent subiu mais do que o WTI, tá? A Shell subiu 35% e a Saudi Aramco subiu 18,90%, repetindo aqui que British Petroleum é a única que ficou negativa nos últimos 20 anos, que está com uma queda ainda acumulada de 35,86%. Tá bom, meus amigos? De análise hoje, o que eu tinha a trazer é isso aí. Espero ter deixado alguma coisa. Eu vou deixar ainda aqui mais algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para vocês, tá bom? Eu tenho trazido aqui, dessa vez, a indicação de alguns livros, principalmente para quem está começando, mas para qualquer pessoa, né? Esses livros aqui são livros que de tempos em tempos eu particularmente releio. Em primeiro lugar, eu tenho a indicar esse livro aqui do Alexander Elder, Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, tá? O segundo livro que eu tenho a indicar, que são livros que a gente sempre indica, tá, para as pessoas que estão começando no mercado, é esse aqui, Come into my trading room, né? Bem-vindo à minha sala de negociações, de trading, né? Também do Alexander Elder, tá? Em terceiro lugar, como o terceiro livro a ser lido, é esse livro aqui do Mark Douglas, né? Trading in the Zone. Esse livro aqui vai trazer para vocês muito da questão do que a gente fala aqui de disciplina emocional, tá? O quarto livro a ser indicado é esse livro aqui, Análise Técnica Clássica do Flávio Lemos, tá bom, meus amigos? E Celso Cardoso. Esse livro aqui é um manual de análise técnica, tá? Para quem está começando. Aqui vocês vão ver muita coisa. E o quarto livro vai
complementar e aprofundar, tá? Que é o livro também do Flávio Lemos. Essa aqui é a terceira edição, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Dentro dessa edição aqui, da terceira edição, tem o Fibonacci do chefe, do Marco Aurélio Rossi, tá bom? Tem um capítulo, além de várias outras coisas importantes a serem conhecidas de análise técnica. Um quinto livro é esse aqui, Reminiscências de um Especulador Financeiro, Edwin Lefebvre. É um livro também dedicado, tá? Contando a história toda de Jesse Livermore, tá? Procurem esse livro. Esse livro aqui em especial, eu leio ele todos os anos no mês de dezembro, tá bom? Ele é uma aula de como ser um operador de sucesso, inclusive nos seus defeitos, tá? Para que a gente possa acordar e evitar esses defeitos, tá? E o sétimo livro é esse, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. Tá bom, meus amigos? Educação formal vai te dar o suficiente para viver bem. Autoeducação vai te dar uma fortuna. Jim Rohn. É isso aí, meus amigos. Se você se ateve a sua vida inteira a aprender só o que o professor ensinou lá na sala de aula, você vai se tornar um ser humano médio, um ser humano medíocre, um ser humano mediano. Tá bom? Por isso a gente sempre está indicando aqui, se preparem, tá? O alto nível exige muito mais do que simplesmente tirar 5 numa prova na faculdade ou na escola, lá onde for, tá bom? O alto nível exige preparação constante, exige autoeducação, tá? Aprendam a aprender, porque o que a gente vai fazer mais na vida toda nossa, principalmente quando a gente tem o objetivo de ter sucesso em alto nível, é aprender. É o que a gente vai fazer durante toda a nossa vida, tá? Pare de reclamar da vida e faça algo para mudar. Mova-se, saia do canto. Ficar parado é para os fracos, os fortes vão à luta. Bob Marley. É isso aí, meus amigos. A água fura pedra, né? Vamos para cima. Quando a vaca nos dá o leite, ela está envolvida em nossa alimentação, mas quando ela dá a carne, ela está comprometida. Professor Flávio de Almeida. É isso aí, né? Que a gente tome muito cuidado e a gente saiba observar o que essa frase aqui diz, tá bom? Apenas o conhecimento que é empregado permanecerá em sua mente. Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. É isso aí. Não adianta só estudar, tá bom? Tem que ser aplicado o estudo, né? Se a gente não aplica, ele vai ficar lá no caminho, a gente vai esquecer do que a gente aprendeu, né? É fácil ter ideias de negócios. O mais complicado é aplicá-las no mundo real. Guy Kawasaki. É isso aí. Todos nós, eu acredito que conhecemos pessoas que toda hora tem uma ideia nova, né? Toda hora tem um novo projeto. Só que qual que ele coloca para funcionar de verdade, né? Quando a gente vê coisas assim, a gente tem que observar nós mesmos. Tá bom, meus amigos? Tenham atitude, né? Por isso que eu sempre tenho trazido aqui, tá? A questão das nossas raízes, né? Tenham boas raízes, né? Tenham boas raízes, por favor, tá? Tenham imersão no que vocês estão fazendo. Estudem sempre. Tenham equilíbrio, disciplina, autocrítica de forma realista, tá? Saibam se autoanalisar. Acreditem porque é possível. Tenham humildade, nunca percam a humildade, meus amigos, tá? Prepotência é uma coisa perigosíssima. Tenham perseverança, tenham gratidão, sim. Há pessoas que passam por nossa vida e a gente não pode esquecê-las, né? Tenham paciência. Para mim, uma das maiores, se não a maior habilidade que a gente deva ter na vida, fazer boas escolhas, tá? Tenham a habilidade de fazer boas escolhas. A gente tendo a habilidade de fazer boas escolhas e a gente aprendendo a aprender, o caminho possível de sucesso da gente será muito grande. E aí, tenha uma atitude vencedora para colocar tudo isso
em prática, né? Com isso aqui, ó, né? Tá? Com tudo isso aqui, será bem possível a gente chegar ao nosso sucesso consistente, tá? Todos esses vídeos que eu tenho feito aqui, meus amigos, é com o objetivo disso, né? De que vocês tenham bons frutos, tenham bons galhos, tenham uma árvore frondosa da vida, né? Aquela parte pequenininha do iceberg que ninguém está vendo, né? As pessoas sempre vão ver isso aqui, ó, né? Porém, tem todo um histórico aqui de raízes para segurar isso aqui na parte de cima, na superfície, tá bom? Observem isso, cuidem disso, tá bom? Cultivem isso, tá legal? Isso aqui, tá? Nada mais é do que consequência daqui, ó, né? Nada mais é do que consequência das nossas raízes, tá? É isso aqui que suporta toda a parte do nosso sucesso consistente. Tá bom, meus amigos? Todo o faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá? Ou seja, água fura pedra, vamos para frente, é possível para todos nós. Muito obrigado a todos, espero ter deixado mais uma vez coisas positivas aqui, tá? Que tragam reflexão a vocês, que tragam uma nova forma, que tragam uma forma melhor, né? De serem como traders, como seres humanos, rumo ao Kaizen, rumo ao melhoramento contínuo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, meus amigos. Água fura pedra. Os